Há versículos na Bíblia que atravessam gerações, ressoando como ecos eternos no coração da humanidade. Entre eles, há um que resume toda a essência do Evangelho, toda a verdade que sustenta o céu e dá sentido à terra. Um único versículo, e dentro dele, o mistério mais profundo que o homem já tentou compreender: o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essas palavras são tão conhecidas que por vezes passam despercebidas. São repetidas em orações, em cultos, em pregações, mas poucos param para sentir o peso divino contido nelas. João 3,16 não é apenas uma frase, é a revelação de um Deus que escolheu amar o imperfeito, o perdido, o quebrado. É a confissão eterna de um Criador que não desistiu de sua criação, mesmo quando ela o rejeitou. Antes que houvesse pecado, antes que houvesse cruz, antes mesmo que o homem tomasse forma, esse amor já existia. Ele estava no coração de Deus, pulsando no centro do universo, esperando o momento certo para se revelar. O amor de Deus é mais antigo que o tempo, mais vasto que o espaço e mais profundo que qualquer dor humana. É o amor que sustenta o cosmos, que move o sol e as estrelas e que, mesmo diante da rebeldia do homem, decidiu permanecer. Quando João escreveu esse versículo, ele não o fez como um teólogo distante, tentando definir Deus. Ele o escreveu como alguém que caminhou com Cristo, que o viu chorar, que o ouviu perdoar, que o tocou após a ressurreição. João conheceu o amor de Deus não como ideia, mas como presença viva. E é essa presença que atravessa os séculos e chega até nós. Mas o que há de tão extraordinário nesse versículo que o torna o coração da fé cristã? O que há nas palavras "Deus amou o mundo", que transforma vidas, consola corações e desperta fé, mesmo nos momentos mais sombrios? A resposta está na natureza desse amor. Um amor que não é condicional, que não depende do mérito humano, que não muda conforme as estações. O amor de Deus é absoluto. Ele não é sentimento, é decisão, é entrega, é sacrifício. O mundo que Deus amou era o mesmo mundo que o negava, o mesmo mundo que se afastava de sua presença. Ainda assim, ele amou. E não apenas amou, deu. Deu o que tinha de mais precioso, seu Filho, não para os bons, não para os santos, mas para os perdidos, os pecadores, os quebrados. Esse é o ponto central da fé. Deus não esperou que o homem o procurasse. Foi ele quem veio ao encontro do homem. Foi ele quem tomou a iniciativa da reconciliação. Enquanto o ser humano construía torres para alcançar o céu, Deus descia à terra para alcançar corações. E esse movimento divino, esse descer, é a prova viva de que o amor de Deus é ativo. Ele não observa à distância, ele participa, intervém, sofre e redime. Há algo profundamente pessoal nesse amor. Ele não é genérico, não é coletivo apenas, é individual. Quando o versículo diz "Deus amou o mundo", é como se dissesse "Deus amou você". Não a humanidade em massa, mas cada alma, cada nome, cada história. Ele viu você antes mesmo de nascer, conheceu seus medos, suas falhas, suas lágrimas, e mesmo assim decidiu amar. Esse é o amor que ultrapassa entendimento humano. Um amor que dá sem esperar retorno, que perdoa sem exigir pagamento, que entrega o Filho em sacrifício por aqueles que o feririam. João 3,16. É, portanto, a chave que abre a porta do Evangelho. Ele revela o motivo, o meio e o destino da salvação. O motivo, o amor de Deus. O meio, o Filho entregue. O destino, a vida eterna. Cada palavra desse versículo é uma revelação em si. Deus, o autor, amou, a ação, o mundo, o alvo, de tal maneira, a intensidade, que deu o seu Filho unigênito, o sacrifício, para que todo aquele que nele crê, a condição, não pereça, a promessa, mas tenha a vida eterna, o resultado.
Não há nada fora do alcance desse amor. Nem o passado que pesa, nem o pecado que envergonha, nem o deserto que isola. Deus amou o mundo e esse mundo inclui você. A introdução de João 3,16 é o prelúdio de toda a redenção. Ela é o lembrete de que Deus não esperou o homem se tornar digno de ser amado. Ele o amou para torná-lo digno. E é por isso que esse versículo é mais do que teologia, é vida. Ele não foi escrito para ser decorado, mas para ser vivido. E quando você o lê com o coração, algo muda. Você percebe que o amor de Deus não é distante, mas presente. Não é uma promessa vaga, mas uma realidade concreta. É um amor que sangrou na cruz, que desceu às profundezas da dor humana para redimir aquilo que parecia perdido. Por isso, o amor de Deus não pode ser medido, apenas recebido. Ele é o tipo de amor que não exige compreensão, apenas rendição. Ao longo desta mensagem, mergulharemos nas profundezas desse versículo. Vamos entender o que realmente significa dizer que Deus amou o mundo. Veremos como esse amor mudou o curso da história, como ele continua alcançando vidas e como ele ainda hoje transforma corações endurecidos em corações de carne. Porque se há uma verdade que jamais muda é esta: Deus amou, Deus deu e Deus salva. Antes que o mundo existisse, antes que o tempo fosse contado, antes mesmo que a primeira estrela brilhasse no céu, já havia amor. Não um amor humano, limitado, dependente ou instável, mas um amor eterno, perfeito, pleno. Esse amor era a essência de Deus. O amor não era algo que ele possuía, era o que ele era. Na eternidade silenciosa, antes da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam em comunhão perfeita. E dessa comunhão brotava algo que nenhum ser criado seria capaz de compreender totalmente: a decisão divina de compartilhar a própria vida. Foi assim que tudo começou. A criação não nasceu de uma necessidade, mas de uma escolha de amor. Deus não criou o homem porque precisava de adoração. Ele o criou porque desejava compartilhar seu amor. Cada átomo, cada partícula, cada respiração da criação carrega o traço dessa decisão eterna. Quando Deus disse haja luz, o que ele realmente estava dizendo era: haja amor manifestado. A luz que rasgou as trevas do nada foi o primeiro reflexo visível da natureza de Deus, porque o amor sempre ilumina, sempre revela, sempre cria. E assim, em cada dia da criação, o amor se tornava forma, o céu que abriga, a terra que sustenta, o mar que reflete, o vento que acaricia. Tudo foi moldado por esse amor que, em essência, é generosidade. Deus deu forma ao universo para que o homem pudesse existir dentro dele. E no coração do homem, ele plantou uma fagulha desse mesmo amor. Mas o amor verdadeiro só é completo quando é livre. E por isso, Deus deu ao homem a liberdade. A liberdade de amar ou rejeitar, de obedecer ou se afastar. Porque o amor que é forçado deixa de ser amor, torna-se submissão. E Deus não buscava servos robóticos, mas filhos que o amassem por escolha. Essa liberdade, no entanto, trouxe o risco da dor. E foi o que aconteceu no Éden. O homem, seduzido pela ilusão de autonomia, escolheu caminhar longe da fonte da vida. O amor foi trocado pela desobediência e a comunhão deu lugar à distância. Mas mesmo quando o homem virou as costas, Deus não virou as suas. A Bíblia inteira é a história desse amor persistente. Um amor que não se resigna, que não desiste, que insiste em restaurar. Desde o Éden até a cruz, Deus tem uma única missão: reconduzir o homem de volta ao coração dele. E aqui reside o mistério. Mesmo conhecendo o futuro, Deus ainda escolheu criar. Mesmo sabendo que o homem cairia, ele ainda o formou. Mesmo prevendo a dor da cruz, ele ainda soprou vida em Adão. Por quê? Porque o amor verdadeiro prefere sofrer a deixar de amar. Em cada página da Bíblia, esse amor se manifesta. Em Noé, que encontrou graça quando o mundo inteiro se corrompeu. Em Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Em Moisés,
que viu o Senhor libertar um povo escravizado. Em Davi, que pecou, mas encontrou perdão. Em Isaías, que anunciou o nascimento de um Salvador. E finalmente em Jesus, onde o amor deixou de ser promessa e se fez carne. João 3,16 é o ponto de convergência de toda a história da salvação. Tudo o que aconteceu antes apontava para esse momento. Tudo o que veio depois deriva dele, porque é aqui que o amor eterno de Deus se revela de forma completa, não apenas em palavras, mas em ação. O amor de Deus é movimento. Ele não permanece estático nas alturas celestiais. Ele desce ao pó, ao erro, à dor, à cruz. Enquanto os homens procuram subir até Deus, o Evangelho é o testemunho de um Deus que desce até o homem. É isso que torna João 3,16 tão profundo. Ele nos mostra um Deus que não ama de longe, mas de perto. Um Deus que não observa, mas participa. Que não exige sacrifício, mas se torna o sacrifício. O amor de Deus não é teórico, ele é palpável, visível, encarnado. Ele tem forma de braços abertos na cruz, sangue derramado e coração rasgado por misericórdia. E o mais surpreendente é que esse amor não começou na cruz. A cruz é apenas a revelação final de um amor que sempre existiu. Desde a eternidade, Deus já havia decidido amar. O Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Isso significa que o plano da salvação não foi uma resposta ao pecado, foi o cumprimento de um propósito que antecede o próprio tempo. Deus não começou a amar porque o homem caiu. O homem foi criado porque Deus já amava, e é esse amor eterno que atravessa séculos e chega até nós hoje. O mesmo amor que envolveu Adão, que resgatou Israel, que se revelou em Jesus, agora busca o coração de cada um que ouve esta mensagem. Mas há algo que precisamos compreender. O amor de Deus é gratuito, mas não é barato. Ele custou o sangue de Cristo. Custou o sofrimento do Filho para que o Pai pudesse adotar novamente os filhos perdidos. Esse é o preço da redenção. E é também a medida do amor. Nenhum outro amor pode se comparar a esse. O amor humano falha, cansa, muda, mas o amor divino é imutável. Ele é a âncora que segura a alma quando tudo ao redor desaba. Ele é o abrigo quando o coração já não encontra direção. Ele é a voz suave que diz: ainda há esperança. O amor de Deus é paciente. Ele não desiste, não força, não abandona. Ele espera, e enquanto espera, ele trabalha. Mesmo quando você pensa que ele se calou, ele está movendo céus e terra em seu favor. E tudo isso está escondido em um único versículo. João 3,16 é como uma semente, pequena, mas carregada de vida eterna. Dentro dela está o DNA do Evangelho, e quando ela encontra um coração fértil, germina, cresce e transforma tudo ao redor. Mas essa semente precisa ser recebida com fé, porque o amor de Deus, embora universal, só se torna pessoal quando é aceito. Deus amou o mundo, mas a salvação pertence àqueles que creem. O amor de Deus é a porta aberta. A fé é o passo que atravessa essa porta. E quando o homem decide crer, o céu se abre. O passado é perdoado, o presente é redimido e o futuro é garantido. Tudo muda quando o amor de Deus é recebido, não apenas conhecido, mas vivido. Esse é o propósito de toda a mensagem bíblica: levar o homem a experimentar o amor de Deus de forma viva, não como doutrina, mas como transformação. Porque o amor que Deus revela em João 3,16 não é apenas uma emoção, é uma força que muda destinos, reconstrói vidas e apaga culpas antigas. Ao entender esse amor, o ser humano entende o próprio sentido da existência, porque fomos criados para amar e ser amados por Ele. E sem esse amor, tudo perde o significado. Quando o amor de Deus verdadeiramente habita no coração, ele não fica contido. Ele transborda como um rio que não consegue permanecer preso em suas margens. É impossível experimentar o amor divino e continuar o mesmo. Esse amor tem o poder de nos transformar,
mas também de transformar o ambiente ao redor, as pessoas, os lares, as igrejas, as cidades. O amor de Deus é ativo, não passivo. Ele não se limita a palavras bonitas ou intenções bondosas. Ele age. Foi por amor que Deus enviou o seu Filho. E é por amor que Cristo nos envia agora. Cada cristão é um espelho vivo desse amor eterno, chamado para refletir a luz que recebeu. Jesus deixou isso claro. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse mandamento não é uma sugestão, é um selo de identidade. Não é a eloquência nas palavras, nem o tamanho das obras, nem a posição na igreja que define o verdadeiro seguidor de Cristo. É o amor. O amor é o maior testemunho que o mundo pode ver. Ele não precisa ser explicado, ele é sentido. Quando alguém entra em um ambiente onde há o amor de Deus, o ar parece mais leve, as feridas se tornam suportáveis e o coração encontra descanso. É um amor que não depende de merecimento, mas que se derrama livremente porque é a natureza do próprio Deus. A igreja primitiva viveu isso de forma intensa. Eles compartilhavam o pão, cuidavam uns dos outros, sustentavam os que estavam em necessidade e juntos mantinham viva a chama da fé. Não havia ostentação nem hierarquia de valor, havia comunhão. Eles eram diferentes do mundo, não apenas pelo que criam, mas por como amavam. E foi esse amor que fez com que o Evangelho se espalhasse de forma tão poderosa, alcançando corações de todas as nações. Mas com o passar do tempo, muitos perderam a essência desse amor. A religião tomou o lugar da relação, e o zelo cedeu espaço ao orgulho espiritual. O amor, que deveria ser a força central da fé, foi sendo substituído pela aparência da santidade. É por isso que ainda hoje Deus continua chamando sua igreja a voltar ao primeiro amor. Aquele amor puro, simples, incondicional, que nasceu no coração de Cristo e precisa pulsar no coração dos seus filhos. O amor de Deus se manifesta no perdão. Nada revela mais o caráter divino do que perdoar. Perdoar é libertar o outro, mas também libertar-se. Quando um cristão perdoa, ele imita o próprio Cristo no Calvário. A cruz é a imagem mais perfeita do amor, porque nela o inocente escolheu morrer pelo culpado. E esse mesmo amor é o que nos é pedido. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é fácil, mas é sagrado, porque o amor que perdoa abre espaço para o mover do Espírito Santo. Quando uma igreja vive em amor, milagres acontecem. As cadeias espirituais se rompem, o desânimo dá lugar à esperança e o Espírito se manifesta com poder. O amor cria um ambiente onde Deus habita. Não há comunhão verdadeira sem amor e não há amor verdadeiro sem comunhão. Mas o amor de Deus também se manifesta na compaixão. Jesus foi movido por compaixão todas as vezes que realizou um milagre. Ele via as multidões não como números, mas como almas. Ele via o sofrimento e não passava adiante. E essa é a essência do amor cristão: ver o outro, reconhecer sua dor e agir para aliviá-la. Hoje, o mundo está cheio de discursos, mas carente de amor. Muitos falam de Deus, mas poucos vivem como Ele. E é nesse contexto que os verdadeiros escolhidos se destacam. Não por serem melhores, mas por deixarem o amor de Cristo fluir por meio de suas vidas. Eles se tornam mãos que ajudam, ouvidos que escutam, ombros que sustentam, corações que compreendem. Amar como Cristo amou é o maior desafio e o maior privilégio da fé. Esse amor não é emocional, é espiritual. Ele não depende do sentimento, mas da decisão. Amar, muitas vezes, é um ato de obediência. É escolher refletir a graça recebida, mesmo quando o mundo não compreende. O amor também se manifesta no serviço. Jesus, o Rei dos Reis, ajoelhou-se para lavar os pés dos discípulos. Esse gesto simples e profundo ensina que o amor verdadeiro serve sem esperar retorno.
Quem ama de verdade entende que grandeza não está no trono, mas na toalha. E quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais humilde se torna, porque o amor divino destrói o orgulho humano. O amor de Deus também é justiça. Não uma justiça que condena, mas que restaura. Ele se manifesta na defesa dos oprimidos, no acolhimento dos esquecidos e na voz dos que não têm voz. Onde o amor de Deus está, a equidade, a empatia, a verdade. O amor divino nunca é cúmplice da injustiça, ele a enfrenta com coragem e compaixão. O amor também tem poder de curar, não apenas o corpo, mas a alma. Quantas pessoas vivem doentes por dentro, feridas por palavras, rejeições ou traumas do passado? E o amor de Deus, quando chega, age como um remédio suave. Ele fecha feridas antigas, acalma o coração e devolve o brilho aos olhos. Há algo de milagroso em ser amado por Deus. É como se cada parte despedaçada do ser fosse recolhida e reconstruída pelo toque do Criador. O amor de Deus se manifesta também na paciência. Deus espera. Mesmo quando o homem se afasta, ele não desiste. Mesmo quando o coração se endurece, ele continua chamando. O amor divino não impõe, convida, ele não força, atrai. Como um pastor que chama as ovelhas pelo nome, Deus continua falando, esperando, guiando. E quando esse amor encontra morada em nós, nos tornamos espelhos do céu. O amor que recebemos se torna o amor que damos. As palavras se tornam consolo, as atitudes se tornam testemunho e a vida se torna evangelho. A igreja deixa de ser um prédio e volta a ser um corpo vivo, o corpo de Cristo em ação no mundo. Esse é o amor que o mundo precisa ver, o amor que perdoa, serve, cura, acolhe e transforma. Não um amor distante e teórico, mas um amor encarnado, um amor que se faz carne nas ações de cada filho de Deus. Porque no fim, não serão as pregações mais eloquentes, nem os templos mais grandiosos que revelarão Cristo ao mundo, mas o amor vivido na prática. O amor é o idioma do céu, e só quem o fala é capaz de traduzir o coração de Deus. É o amor que dá sentido à fé, à esperança e à própria vida. Tudo o que não for feito por amor perde o valor diante do eterno. Por isso, o verdadeiro seguidor de Cristo não apenas fala de amor, ele o encarna. Ele se torna uma carta viva, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E onde quer que vá, deixa o perfume do amor divino, um rastro de esperança, uma semente de eternidade. O amor de Deus atinge seu ponto mais alto quando é pregado em uma cruz. É ali, entre o céu e a terra, que a história da humanidade muda para sempre. Nenhuma outra demonstração de afeto, misericórdia ou compaixão jamais se comparou àquele instante em que o próprio Filho de Deus decidiu morrer para que o mundo pudesse viver. O Calvário não é apenas um evento, é a revelação final do coração do Criador. Enquanto os homens viam fraqueza, Deus estava mostrando força. Enquanto os soldados viam um condenado, o céu via um rei coroado com espinhos. O silêncio de Cristo diante das acusações não era fraqueza, era domínio. Cada golpe, cada zombaria, cada lágrima fazia parte de um plano que havia sido traçado antes mesmo da criação do mundo. O cordeiro já estava destinado a ser sacrificado desde o princípio. No alto do Gólgota, o amor de Deus não foi dito, foi cravado. Pregos atravessaram mãos que curaram, pés que caminharam sobre as águas e um coração que jamais deixou de amar. A multidão gritava insultos, mas ele respondia com perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras ecoam até hoje, atravessando séculos, atingindo cada coração que ainda tenta entender o que significa ser amado por Deus. O céu se escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou. O que era inacessível, agora se tornava possível.
Pela primeira vez, o homem podia se aproximar do Criador sem medo, sem culpa, sem intermediários. A cruz abriu a porta da eternidade. E tudo isso porque Deus decidiu amar o que era imperfeito. É impossível contemplar o Calvário e continuar o mesmo. Ali, o amor se torna visível. Ali, o preço do pecado é pago. Ali, a justiça e a misericórdia se encontram. E no centro de tudo, o Filho de Deus estende os braços, abraçando o mundo inteiro. Cada gota de sangue é um lembrete de que a graça é gratuita, mas não barata. Custou tudo. Enquanto o mundo via derrota, o céu celebrava a vitória. O trono da glória foi substituído pela cruz, mas ali estava o verdadeiro poder. Não o poder que domina pela força, mas o que conquista pelo amor. A cruz é a prova eterna de que Deus preferiu sofrer a viver sem nós. Ele não apenas enviou seu Filho, ele mesmo em Cristo veio ao encontro da humanidade. E é nesse mistério que o amor se revela em sua forma mais pura. O amor que morre para dar vida. Cristo não foi vencido pela dor, mas venceu através dela. Ele não fugiu da cruz, ele a abraçou, porque sabia que através dela milhões seriam libertos. Aquele madeiro, instrumento de tortura, se tornou o símbolo da redenção. E quando Jesus disse, está consumado, o universo ouviu. O amor venceu. O Calvário é o lugar onde os escolhidos aprendem o que é amar de verdade. Não há fé genuína sem cruz. Não há vitória sem entrega. Deus nos ensina que o amor verdadeiro é sacrificial. Ele não busca conforto, busca propósito. E é nessa entrega que encontramos sentido para todas as dores da vida. A cruz, paradoxalmente, é o lugar onde a dor se transforma em esperança. Pense em Maria, aos pés da cruz. A mãe que recebeu a promessa do anjo agora vê seu filho pendurado, sangrando, morrendo. Mas mesmo ali, no auge do sofrimento, há fé. Ela não entende completamente o plano, mas confia, porque o amor confia, mesmo quando não compreende. Maria representa todos nós, os que amam, sofrem e esperam, sabendo que o amor de Deus não falha, ainda que o cenário pareça perdido. A cruz também revela o que há de mais profundo no coração humano. Ela nos confronta, nos faz olhar para o próprio pecado e perceber o quanto precisamos da graça. Ninguém passa pelo Calvário ileso. Ou você se ajoelha diante da cruz ou vira o rosto. Mas não há como ignorá-la. O amor crucificado exige resposta. É impossível ficar neutro diante de um Deus que se deu por inteiro. O clímax do amor divino é a ressurreição, porque o amor de Deus não morre, nem o túmulo pôde contê-lo. No terceiro dia, quando a pedra foi removida, a morte perdeu o domínio. Cristo ressuscitou, e com ele toda a esperança. O amor venceu o impossível, provando que não há escuridão que possa apagar a luz que vem do céu. O amor de Deus é eterno, porque Ele mesmo é eterno. A ressurreição não é apenas o final de uma história, é o começo de todas as histórias de fé. Quando Jesus saiu do túmulo, Ele trouxe consigo a promessa de que nenhum sofrimento é em vão, nenhuma lágrima é esquecida, nenhum sacrifício é perdido. O amor de Deus transforma a morte em vida, o desespero em esperança, a vergonha em glória. Cada ferida nas mãos de Cristo é uma lembrança de que Ele conhece nossas dores. Ele sabe o que é ser traído, rejeitado, humilhado, abandonado, e por isso pode curar o que o mundo não consegue. Não há dor que o amor dele não alcance. Quando olhamos para a cruz, descobrimos que não estamos sozinhos. Aquele que venceu a morte caminha conosco. O clímax do amor divino é também o convite à transformação. Deus não nos amou para que permanecêssemos os mesmos, mas para que fôssemos moldados à imagem de Cristo. Cada dor que enfrentamos é uma etapa desse processo. Cada deserto, uma escola. Cada lágrima, uma semente. O amor de Deus não é apenas consolo, é forja. Ele nos prepara para reinar com Ele. A cruz é o lembrete eterno de que não há limite para o amor de Deus. Ele desceu da sua glória,
assumiu forma humana, suportou o peso do pecado e venceu o inferno, tudo por amor. Esse é o tipo de amor que o mundo tenta explicar, mas nunca compreenderá completamente. Um amor que não busca, mas dá, que não exige, mas oferece, que não condena, mas salva. Hoje, esse amor ainda fala. Ele sussurra ao coração cansado, chama o pecador arrependido, acolhe o que foi ferido e reacende a fé dos que desistiram. A voz que ecoou do Calvário ainda ressoa. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a essência do amor de Deus, um amor que chama, que cura, que renova, que perdoa, que transforma. E se o Calvário foi o ponto mais alto da revelação divina, é porque ali Deus mostrou, de uma vez por todas, quem Ele é: amor. Um amor que escolheu nos alcançar, mesmo quando não merecíamos. Um amor que ainda hoje continua escrevendo novas histórias de redenção, todos os dias, em cada coração que se abre para Ele. O amor de Deus atinge seu ponto mais alto quando é pregado em uma cruz. É ali, entre o céu e a terra, que a história da humanidade muda para sempre. Nenhuma outra demonstração de afeto, misericórdia ou compaixão jamais se comparou àquele instante em que o próprio Filho de Deus decidiu morrer para que o mundo pudesse viver. O Calvário não é apenas um evento, é a revelação final do coração do Criador. Enquanto os homens viam fraqueza, Deus estava mostrando força. Enquanto os soldados viam um condenado, o céu via um rei coroado com espinhos. O silêncio de Cristo diante das acusações não era fraqueza, era domínio. Cada golpe, cada zombaria, cada lágrima fazia parte de um plano que havia sido traçado antes mesmo da criação do mundo. O cordeiro já estava destinado a ser sacrificado desde o princípio. No alto do Gólgota, o amor de Deus não foi dito, foi cravado. Pregos atravessaram mãos que curaram, pés que caminharam sobre as águas e um coração que jamais deixou de amar. A multidão gritava insultos, mas ele respondia com perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras ecoam até hoje, atravessando séculos, atingindo cada coração que ainda tenta entender o que significa ser amado por Deus. O céu se escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou. O que era inacessível agora se tornava possível. Pela primeira vez, o homem podia se aproximar do Criador sem medo, sem culpa, sem intermediários. A cruz abriu a porta da eternidade. E tudo isso porque Deus decidiu amar o que era imperfeito. É impossível contemplar o Calvário e continuar o mesmo. Ali, o amor se torna visível. Ali, o preço do pecado é pago. Ali, a justiça e a misericórdia se encontram. E no centro de tudo, o Filho de Deus estende os braços, abraçando o mundo inteiro. Cada gota de sangue é um lembrete de que a graça é gratuita, mas não barata. Custou tudo. Enquanto o mundo via derrota, o céu celebrava vitória. O trono da glória foi substituído pela cruz, mas ali estava o verdadeiro poder. Não o poder que domina pela força, mas o que conquista pelo amor. A cruz é a prova eterna de que Deus preferiu sofrer a viver sem nós. Ele não apenas enviou seu Filho, ele mesmo, em Cristo, veio ao encontro da humanidade. E é nesse mistério que o amor se revela em sua forma mais pura. O amor que morre para dar vida. Cristo não foi vencido pela dor, mas venceu através dela. Ele não fugiu da cruz, ele a abraçou, porque sabia que através dela milhões seriam libertos. Aquele madeiro, instrumento de tortura, se tornou o símbolo da redenção. E quando Jesus disse, "Está consumado", o universo ouviu, o amor venceu. O Calvário é o lugar onde os escolhidos aprendem o que é amar de verdade.
Não há fé genuína sem cruz. Não há vitória sem entrega. Deus nos ensina que o amor verdadeiro é sacrificial. Ele não busca conforto, busca propósito. E é nessa entrega que encontramos sentido para todas as dores da vida. A cruz, paradoxalmente, é o lugar onde a dor se transforma em esperança. Pense em Maria, aos pés da cruz. A mãe que recebeu a promessa do anjo agora vê seu filho pendurado, sangrando, morrendo. Mas mesmo ali, no auge do sofrimento, há fé. Ela não entende completamente o plano, mas confia. Porque o amor confia, mesmo quando não compreende. Maria representa todos nós. Os que amam, sofrem e esperam, sabendo que o amor de Deus não falha, ainda que o cenário pareça perdido. A cruz também revela o que há de mais profundo no coração humano. Ela nos confronta, nos faz olhar para o próprio pecado e perceber o quanto precisamos da graça. Ninguém passa pelo Calvário ileso. Ou você se ajoelha diante da cruz, ou vira o rosto. Mas não há como ignorá-la. O amor crucificado exige resposta. É impossível ficar neutro diante de um Deus que se deu por inteiro. O clímax do amor divino é a ressurreição, porque o amor de Deus não morre, nem o túmulo pôde contê-lo. No terceiro dia, quando a pedra foi removida, a morte perdeu o domínio. Cristo ressuscitou, e com ele toda esperança. O amor venceu o impossível, provando que não há escuridão que possa apagar a luz que vem do céu. O amor de Deus é eterno, porque Ele mesmo é eterno. A ressurreição não é apenas o final de uma história, é o começo de todas as histórias de fé. Quando Jesus saiu do túmulo, Ele trouxe consigo a promessa de que nenhum sofrimento é em vão, nenhuma lágrima é esquecida, nenhum sacrifício é perdido. O amor de Deus transforma a morte em vida, o desespero em esperança, a vergonha em glória. Cada ferida nas mãos de Cristo é uma lembrança de que Ele conhece nossas dores. Ele sabe o que é ser traído, rejeitado, humilhado, abandonado, e por isso pode curar o que o mundo não consegue. Não há dor que o amor dele não alcance. Quando olhamos para a cruz, descobrimos que não estamos sozinhos. Aquele que venceu a morte caminha conosco. O clímax do amor divino é também o convite à transformação. Deus não nos amou para que permanecêssemos os mesmos, mas para que fôssemos moldados à imagem de Cristo. Cada dor que enfrentamos é uma etapa desse processo. Cada deserto, uma escola. Cada lágrima, uma semente. O amor de Deus não é apenas consolo, é forja. Ele nos prepara para reinar com Ele. A cruz é o lembrete eterno de que não há limite para o amor de Deus. Ele desceu da sua glória, assumiu forma humana, suportou o peso do pecado e venceu o inferno, tudo por amor. Esse é o tipo de amor que o mundo tenta explicar, mas nunca compreenderá completamente. Um amor que não busca, mas dá, que não exige, mas oferece, que não condena, mas salva. Hoje, esse amor ainda fala. Ele sussurra ao coração cansado, chama o pecador arrependido, acolhe o que foi ferido e reacende a fé dos que desistiram. A voz que ecoou do Calvário ainda ressoa. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a essência do amor de Deus, um amor que chama, que cura, que renova, que perdoa, que transforma. E se o Calvário foi o ponto mais alto da revelação divina, é porque ali Deus mostrou, de uma vez por todas, quem Ele é: amor. Um amor que escolheu nos alcançar, mesmo quando não merecíamos. Um amor que ainda hoje continua escrevendo novas histórias de redenção, todos os dias, em cada coração que se abre para Ele. O amor de Deus, revelado na cruz e confirmado na ressurreição, não é uma lembrança distante de algo que aconteceu há 2000 anos. É uma força viva, ativa e presente, que continua moldando vidas, curando feridas e escrevendo novas histórias de fé.
A mensagem do Calvário ecoa até hoje, atravessando o tempo e alcançando corações que muitas vezes já desistiram de acreditar no amor verdadeiro. Porque o amor de Deus não se cansa, não desiste e não falha. Quando Jesus ressuscitou, não apenas venceu a morte, ele restaurou o propósito da humanidade. O que havia sido perdido no Éden foi reconquistado no túmulo vazio. O pecado que nos afastava de Deus foi apagado pela graça, e a condenação foi substituída por reconciliação. A história da cruz é, na verdade, a história de um reencontro. Deus, o Criador, estendendo a mão novamente à sua criação. O homem, antes perdido, agora pode olhar para o céu e chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai. Mas o amor de Deus não se limita a um evento histórico. Ele continua atuando nos dias de hoje, em cada vida que se abre para ele. Esse amor alcança o viciado que deseja libertação, o doente que clama por cura, o aflito que busca consolo, o incrédulo que pede um sinal. O amor de Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não se altera com as estações da vida, não depende do comportamento humano e não se limita à compreensão dos homens. O amor de Deus é uma constante eterna, é a base de tudo o que existe. Há uma profundidade nesse amor que as palavras humanas jamais poderão traduzir. Quando Jesus disse, "Está consumado", ele declarou que tudo o que era necessário para a salvação já havia sido feito. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado. A cruz é suficiente e é justamente por isso que o cristão pode viver com paz, porque sabe que o preço foi pago, a dívida foi cancelada e a eternidade já está garantida. A certeza da salvação não nasce do mérito, mas da misericórdia. E essa misericórdia nasce do amor que Deus demonstrou ao entregar seu Filho por nós. Mas há algo que muitos ainda não compreendem. Esse amor não apenas salva, ele transforma. O amor de Deus não é passivo, ele age. Ele nos convida a sermos diferentes, a vivermos de forma que o mundo veja Cristo em nós. E esse processo de transformação é muitas vezes doloroso, porque o amor de Deus nos molda, e ser moldado significa ser quebrado e reconstruído. Deus não se contenta em nos deixar como estamos, Ele deseja nos fazer à imagem do seu Filho, e esse processo, embora árduo, é a maior prova de que o amor de Deus está agindo em nós. Aqueles que realmente encontram esse amor não conseguem mais viver da mesma forma. Suas prioridades mudam, seus desejos se alinham ao propósito divino e a vida passa a ter um novo sentido. O amor de Deus é como um fogo que consome o velho eu e faz nascer algo completamente novo. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o poder do amor de Deus, o poder de começar de novo. Quantas vezes, Davi, alguém se sente esquecido por Deus? Quantas vezes o cristão olha para a própria vida e pergunta, Senhor, o Senhor ainda me ama? Mas o Calvário responde essa pergunta todos os dias. A cruz é a prova eterna de que o amor de Deus nunca se apaga. Mesmo quando o silêncio parece dominar, Deus está agindo. Mesmo quando as orações parecem sem resposta, o amor dele está operando em segredo. E mesmo quando o coração humano se distancia, o amor divino continua esperando o retorno do Filho arrependido. O amor de Deus é paciente. Ele não se apressa em julgar, mas se demora em perdoar. Ele não rejeita o quebrado, ele o restaura. Não despreza o arrependido, mas o acolhe. Esse é o amor que Jesus demonstrou à mulher adúltera, ao ladrão na cruz, ao discípulo que o negou. É o mesmo amor que ainda hoje encontra o pecador e o chama de volta para casa. O amor de Deus é escandaloso, porque alcança até aqueles que o mundo já condenou. E é isso que o torna tão transformador, porque ele não espera a perfeição para amar. Ele ama para transformar. Cada cristão que entende esse amor descobre também sua missão. Não fomos apenas chamados para receber o amor de Deus, mas para refletir esse amor ao mundo. Ser cristão
é ser um espelho da graça, é amar os que nos ferem, perdoar os que nos ofendem e servir os que nada podem nos dar em troca. Porque foi exatamente isso que Cristo fez. Ele amou até o fim, e é nesse amor que o reino de Deus cresce, não por poder, mas por compaixão, não por imposição, mas por entrega. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, cheio de ódio, indiferença e desespero, percebemos o quanto ele precisa desse amor. As pessoas estão famintas de esperança, sedentas de sentido, desesperadas por algo que as complete. E Deus nos escolheu para ser a resposta. Cada ato de bondade, cada palavra de consolo, cada gesto de perdão é uma semente do amor divino sendo plantada em um coração humano. E um dia, essas sementes florescerão, porque o amor de Deus nunca volta vazio. O amor é o início, o meio e o fim de toda a jornada espiritual. É o amor que nos chama, é o amor que nos sustenta e é o amor que nos espera na eternidade. Como disse João, Deus é amor. Tudo o que Ele faz, tudo o que permite, tudo o que promete, tudo nasce desse amor. E quando compreendemos isso, deixamos de temer o futuro, porque aquele que é amado por Deus nunca está perdido. No final, quando tudo o que é terreno passar, restará apenas o amor. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, as profecias se cumprirão, mas o amor permanecerá para sempre. E nesse amor estaremos para toda a eternidade, contemplando aquele que nos amou primeiro. A vida cristã é um convite constante para mergulhar mais fundo nesse amor. E quanto mais o conhecemos, mais ele nos transforma. O amor de Deus é a maior mensagem já escrita, a melodia mais perfeita, a promessa mais firme. É o que sustenta o universo, o que redime o passado e o que assegura o futuro. Nada pode separá-lo de nós, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir. O amor de Deus é o laço que nos une ao infinito. E é por isso que mesmo em meio às dores, às perdas e aos desertos, podemos descansar. Porque aquele que nos amou na cruz continua nos amando hoje e sempre nos amará. Assim termina esta mensagem, não como um ponto final, mas como um recomeço. Porque o amor de Deus não termina, ele se renova a cada amanhecer. E hoje ele fala novamente, eu te amei com amor eterno. Que essa verdade ecoe em sua alma, te lembrando de que enquanto o amor de Deus existir, e ele sempre existirá, você jamais estará sozinho.